Shalom a todos! Hoje nós vamos falar a introdução do Antigo Testamento. Os personagens principais do Antigo Testamento é Adão, Abraão, Moisés e Davi. Os locais principais é o Éden, o Egito, Sinai, Canaã e Jerusalém. A palavra-chave é a lei. O nosso tema é a história de Israel. O versículo-chave é em Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras os pais pelos profetas. O Antigo Testamento é o nome que os cristãos dão à primeira parte da Bíblia e é formada pelo livro de Gênesis até o livro de Malaquias. Estes livros compõem a escritura sagrada do povo judeu. A história hebraica é uma pequena biblioteca composta por 39 livros, 926 capítulos, 23.143 versículos, escritos em hebraico, em sua maior parte, e aramaico, apenas 11 capítulos, abrangendo mais de 4.000 anos de história. O Antigo Testamento se inicia com a criação do universo pelas mãos de Deus. Prossegue descrevendo os feitos do Eterno no e por meio de seu povo escolhido, e termina com o retorno do povo de Israel do cativeiro na Babilônia, cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus. O tema principal é a antiga aliança que Deus, por meio dos patriarcas e de Moisés, fez com o povo escolhido, que era o povo de Israel. No início da história da Igreja, as Escrituras do Antigo Testamento eram o único texto sagrado que Jesus e os cristãos possuíam. O Novo Testamento declara repetidas vezes sua inspiração divina, que fica em Jó 10:35, 2 Timóteo 3:16 e o versículo 17, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19 ao 21. Cristo no Antigo Testamento. Conforme a palavra do próprio Jesus e a sua pessoa pode ser encontrada de muitas formas, em tipos, figuras e símbolos representadas no Antigo Testamento. A seguir, Jesus lhe disse: São estas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso está escrito em Lucas 24:44. Em Gênesis, Jesus é visto como descendente da mulher, que ferirá a cabeça da serpente. Isso está escrito em Gênesis 3:15. E em Êxodo, ele é representado pelo Cordeiro Pascual, que foi morto para salvar. Isso está escrito em Êxodo 12, do 3 ao 13. Em Levítico, ele é descrito como um novilho sem defeito, oferecido como oferta pelo pecado, para fazer expiação pelas nossas almas. Isso está escrito em Levítico 4:3. Em Números, ele é descrito como a rocha, que foi ferida, para descedentar o povo escolhido. Isso está escrito em Números 20:11. Em Deuteronômio, ele é descrito como o profeta, que havia de vir a este mundo. Em Josué, ele é descrito como um príncipe do exército do Senhor, que nos garante a vitória em nossas batalhas. Em Juízes, ele é descrito como um anjo do Senhor, que levanta libertadores para o seu povo. Em Ruth, ele é descrito como um resgatador divino das nossas almas. No livro de Samuel, ele é descrito como um rei, escolhido por Deus, que fará toda a vontade divina. Nos livros de Reis, o verdadeiro herdeiro do trono de Davi.
Nos livros de crônicas, o Deus fiel que cumpre as promessas de manter sempre um descendente de Davi no trono. Em Esdras, escribas versado, aquele que ensina o povo a lei de Deus. Em Neemias, o reparador e edificador de nossas vidas em ruínas. Em Esther, a providência divina que nos livra da morte. Em Jó, ele é descrito como o Redentor que vive a nossa esperança no meio da tribulação. Em Salmo, ele é descrito como o pastor que nos guia aos pastos verdejantes. Em Provérbios, ele é a sabedoria personificada. Em Eclesiastes, o pregador que nos ensina tudo que é vaidade, exceto o temor de Deus. Em Cantares, ele é o amado, que estende sobre nós o seu estandarte de amor. Em Israel, o servo sofredor, que justificará a muitos, levando sobre si as iniquidades deles. Em Jeremias, ele é o renovo, que reinará e executará juízes e justiça na terra. Em Lamentações, o que nos consola no meio da desolação. Em Ezequiel, ele é a figura semelhante ao homem, que está assentado no trono celestial. Em Daniel, ele é aquele quarto homem que andava no meio do fogo. Em Oséias, ele é o esposo traído, que busca de volta sua mulher infiel, ou seja, aquele que nos aceita mesmo depois de termos abandonado. Em Joel, ele é a salvação de todos os que invocam. Em Amós, ele é o fogo consumidor, que julgará os ímpios. Em Obadias, aquele que derruba o inimigo do povo de Deus. Em Jonas, ele é o Deus da segunda chance. Em Miqueias, ele é o rei que vai adiante do seu povo abrindo o caminho. Em Naum, ele é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, ele é a rocha da nossa salvação. Em Sofonias, ele é descrito como um rei que está no meio do seu povo, poderoso para salvar. Em Egeu, ele é descrito como abala o céu e a terra para encher de glória a sua casa. Em Zacarias, ele é o rei justo, salvador e humilde, que vem montado em um jumentinho. Em Malaquias, ele é o mensageiro da aliança. Segundo Thomas Adams, Cristo é o resumo de toda a Bíblia profetizado, tipificando, prefigurado, exibindo, demonstrado, presente em cada folha, quase em cada linha, sendo as Escrituras por si dizer como as faixas que envolveram o menino Jesus. As divisões do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento da Bíblia protestantes não estão organizados de ordem cronológicas, mas temáticas, e podem ser divididos em 4 partes principais, que são elas: a primeira, lei; segunda, história; terceira, sabedoria; e quarta, profecia. Os livros da lei vai de Gênesis a Deuteronômio. Os livros históricos vai de Josué e os livros de sabedoria de Jó a Cantares. Livros proféticos Isaías a Malaquias. A primeira parte é os livros da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A segunda parte, os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros da sabedoria é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os livros proféticos são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque,
Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Impérios mundiais dos tempos bíblicos. A história do povo de Deus no Antigo Testamento desenvolve-se paralelamente à ascensão e à queda de vários impérios mundiais. Para uma compreensão mais adequada de narrativas bíblicas, é necessário conhecer esse império e a época de domínio. A gente teve o Império Egípcio, a capital Mênfis e Tebas, e eles ocorreram no ano de 2000 a 1200 a.C. Foi a residência e o cativeiro do povo escolhido por 430 anos. Nós também tivemos o Império Assírio. A capital era Nínive, e esse ocorreu durante 1080 a 620 a.C. Conquistou e deportou as 10 tribos do norte de Israel em 722 a.C. Temos também o Império Babilônico, que a capital era a Babilônia, e ele foi entre o tempo de 620 a 530 a.C. Invadiu as 2 tribos do sul, Judá, e destruiu Jerusalém no ano de 586 a.C., sendo levado cativo o povo judeu para a Babilônia por 70 anos. Tivemos o Império Persa, ocorreu na capital Suzã, e foi entre os anos de 537 a 333 a.C. Permitiu a volta dos judeus para a Terra Prometida e a reedificação de Jerusalém. Temos também o Império Grego, na capital de Atenas, nos anos de 333 a 64 a.C. O período intertestamentário. Seu legado cultural foi o helenismo. E temos o Império Romano, na capital de Roma, nos anos de 63 a 636, 63 a.C. a 636 depois de Cristo, um período intertestamentário e de todo o Novo Testamento. Graficamente, podemos ver que este império, em sua sequência, é a extensão cronológica das seguintes formas. O egípcio ocorreu em 800 anos de história, a Síria ocorreu em 460 anos de história, e ali no meio está o babilônico, que ocorreu entre 80 anos de história. O persa ocorreu em 200 anos de história, o grego em 270 anos de história e o romano em 700 anos de história. A cronologia do Antigo Testamento. Cronologicamente, o Antigo Testamento se inicia em Gênesis e termina no livro de Neemias. Portanto, o livro das 2 primeiras partes da lei e história estão dispostos como um relato histórico contínuo, com algumas exceções. A terceira parte é da sabedoria, está agrupada tematicamente e pertence à época de apogeu da nação de Israel. A quarta parte, a profecia, reúne os escritos proféticos e se encaixa na maior parte, na época em que a nação foi dividida em 2, Israel e Judá. Portanto, as 4 partes do Antigo Testamento estão dispostas cronologicamente. É o livro da lei e o livro de histórias. Diferenças de formas e conteúdos do Antigo Testamento. Os livros dos Antigos Testamentos na Bíblia protestante são os mesmos da Bíblia hebraica. Porém, quando a forma da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento é composto por 24 livros, e na Bíblia protestante há 39 livros. Esta diferença de 15 livros é devido à divisão de alguns livros da Bíblia hebraica para a Bíblia protestante. Na Bíblia hebraica está escrito assim: Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e os 12 profetas. Já na Bíblia protestante nós temos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Esses livros eles foram divididos em 2 partes e na Bíblia hebraica eles são apenas um. 1 Crônicas e 2 Crônicas
Esdras e Neemias. Eles são descritos separadamente. E Esdras na Bíblia hebraica são escritos juntamente com Neemias. E os 12 profetas é na Bíblia hebraica. Já na nossa Bíblia protestante, temos cada livro separadamente, que é Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quanto ao conteúdo, algumas versões antigas da Bíblia incluem no Antigo Testamento alguns livros que não se encontram na Bíblia hebraica de Israel e nem na Bíblia protestante. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega os aceitam e os chama de deuterocanônicos, isto é, pertence a um segundo cânon, sendo que o protestante os chama de apócrifos. Todos esses livros foram escritos no período intertestamentário e não os seguintes. Primeira Esdras, Judite, Tobias, livros de Macabeus, oração de Manassés, sabedorias de Salomão, Eclesiástico, Baruque, acréscimos a Daniel, acréscimos a Esther, carta de Jeremias,